Caiu, pessoal. Estou voltando. Então, nós só para entender, para quem chegar agora, estamos trabalhando com 2 Pedro, capítulo 2. Estamos agora em Judas, onde é um paralelo, tá? E eu estou com dificuldade de fazer essa gravação que fala sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, aqueles que estão realmente negociando. Eu estava falando aqui em Judas exatamente os 4 versículos iniciais que falam a respeito de coisas importantíssimas. A nossa posição, que eu já expliquei, eu vou conservar aquela primeira parte que eu fiz. Se for necessário, eu gravo tudo de novo. Então, no versículo 1 é a nossa posição de 3 verbos importantes. Nós somos chamados, nós somos amados e somos guardados. Ok? O versículo 2 fala dos... Camille, está de volta, querida. Então, o versículo 2 fala exatamente o quê? Com respeito ao suprimento que Deus te dá para você enfrentar esse mundo. O anjo também está lá em cima, estou vendo a figura dele lá. Então, ele fala: a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados, ou seja, o nosso suprimento para enfrentar esse mundo, esse tsunami da vida, é exatamente a misericórdia, que o Senhor não nos dá o que nós merecemos, a morte. A paz, que sendo que nós somos homens pecadores, miseráveis, violentos, e o Senhor nos dá a paz. E o amor nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. Então, a gente percebe que o versículo 1 é a nossa posição, o versículo 2 é o que nos supre para enfrentar esse mundo, o 3 fala exatamente de nós estarmos batalhando diligentemente pela fé, ou seja, pelo conjunto de doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos. E hoje nós estamos vendo uma quantidade de pessoas que estão realmente fazendo coisas horríveis com a palavra de Deus, manipulando de todo tipo. Olá, Marilene, que bom que está de volta. Então, só recordando, para quem está chegando, porque foi tão truncado, não é? Aqui em Judas, versículo 1 é a nossa posição de chamados, amados e guardados. O 2 é o nosso suprimento para enfrentar esse mundo, misericórdia, paz e amor. O 3 é exatamente a nossa responsabilidade, que é exatamente nós batalharmos diligentemente pelo conjunto de doutrina que foi entregue a nós uma vez por todas. E o versículo 4 é o motivo da carta. Por que Judas escreveu e por que lá Pedro escreveu, lá em 2 Pedro capítulo 2. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, não são crentes, são falsos mestres, falsos pastores, usam a Bíblia, mas não pregam realmente o verdadeiro evangelho. Então, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, se nós vamos ter oportunidade de estudar Judas, ok? Mas vamos voltar lá para 2 Pedro, que nós estamos trabalhando, porque 2 Pedro é um paralelo de Judas. Só que depois eu quero estudar Judas especificamente, porque vamos dizer assim, ele entra em detalhes que 2 Pedro não entra. Então nós já vimos o comportamento, né? Falsos profetas, dissimuladores, introduzindo heresias, pessoas que praticam libertinagem, fora da verdade, movidos por avareza. E no versículo 4 em diante,
já está prevista a condenação deles. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Somorra e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente. E livrou o justo Ló. A gente muitas vezes percebe que Ló ele foi se aproximando. Ele era um homem falho também, não é? Mas ele tinha um coração que ele... Tanto é que o pessoal começou a reclamar com ele. Ué, você vem de fora e vai ser querer ser o nosso juiz. Então ele incomodava, não é? Então livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via, ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa da obra iníqua daqueles, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Bem, os versículos que nós estudamos aqui do versículo 1 até o versículo 9 já nos dá uma boa visão do que nós vamos ver depois, mas aqui já mostra bem claro por que eu estou fazendo essa pequena série de 2 Pedro e Judas, né? São paralelos. Porque eu estou cansado. Eu tenho 44 anos caminhando com o Senhor e tentando de alguma forma ministrar a palavra da verdade. E eu estou cansado de ver tanta mentira, tanta hipocrisia. Pastores, que nem aquela mulher que era pastora, era cantora, e ela chegou a matar o marido. Era simplesmente um teatro. A gente tem visto igrejas e mais igrejas onde mulheres se vestem de forma sedutora, com saias curtas e pregando bobagem. Homens que são seguidos por pessoas que não conhecem as Escrituras, mas estão ouvindo coisas que agradam os seus ouvidos. Homens ímpios, avarentos. Então, um dos motivos pelos quais eu estou fazendo isso é porque eu creio, meus irmãos, que em breve nós ouviremos o toque da trombeta. Os sinais, as coisas que estão acontecendo no mundo, a preparação, o sistema para a entrada do anticristo está às portas. Está às portas. Você abre os jornais e vê uma situação que está caminhando para o caos. E vai ser exatamente nesse tipo de ambiente que ele vai entrar como um salvador. Olá, Oscar. Estamos estudando 2 Pedro, capítulo 2, já lemos do versículo 1 até o versículo 9. Eu comecei primeiro uma parte e estava caindo toda hora, agora parece que manteve, mas eu acho que está dando para o pessoal entender. E demos um passeio em Judas, ok? Capítulo 1, 2, o versículo 1, 2, 3 e 4, que está gravado, então você pode ver depois, que é a nossa posição, suprimento, responsabilidade, e o motivo da carta é que falsos mestres e falsos pastores estavam introduzindo nas igrejas, como é que está acontecendo nos dias de hoje. E eu estava falando que eu estou cansado de ouvir
tanta mentira, tantas pregações fora do contexto, pessoas sendo manipuladas. A Marilene escreveu, vi uma pastora no Instagram cantando Hilarie da Xuxa, meu Jesus, mudando a letra e com vestimenta inadequada, muito triste. Então, não são pastoras, não são pastoras. Então, essas mulheres, elas querem aplauso, elas querem seguidores. São pessoas que muitas vezes não conseguiram, de uma certa forma, aí no mundo, né? Chegar ao topo, né? Ser reconhecida. E isso está acontecendo de verdade, né? Alex, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nós estamos percebendo que esse tipo de comportamento está se multiplicando no meio dito gospel. Falsos, olha, o que tem de músicas que não são compostas por servos de Deus, são compostas, e eu sei disso, ok? Eu sei. E tem muitos que estão tocando, estão cantando, estão compondo, que nunca nasceram em Jesus. Nunca. Então, 2 Pedro e Judas são... Boa noite, Alex. Então, Judas e 2 Pedro dão alerta já naquele tempo dos falsos pastores que estariam sendo introduzidos. Quantidade de mulheres, danças, onde as mulheres rodam no chão com vestidos assim inapropriados, não é? Quantas coisas que estão sendo faladas e pregadas que não tem consistência nenhuma. Quantos hoje são youtubers da vida que estão usando o problema de Israel já para dizer que está se cumprindo profecia, Jesus está voltando, Jesus... Queridos, a expressão Jesus está voltando, eu já fiz uma live sobre isso, está errada. E por que está errada? Bom, essa é a posição que eu tenho. Eu sou pré-tribulacionista. Enquanto nós não formos arrebatados, retirados daqui, o anticristo não entra. E depois que o anticristo entrar, aí sim, 7 anos, aí tem contagem, aí sabe direitinho. 7 anos depois Jesus volta de forma visível e todo olho verá, e nós vamos estar voltando com ele. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem muitos pregadores que, nas passagens que eles acreditam ser corretas, eles interpretam de forma literal. Mas nas passagens que não bate com aquilo que eles creem, eles colocam como alegoria. Então eu tenho ouvido pessoas hoje dizendo, não vai ter milênio, coisa nenhuma, não vai ter grande tribulação, coisa nenhuma, não vai ter nada de anticristo. Sabe, irmãos, eu fico pasmo por pessoas não conhecerem as Escrituras. Eu estou dando uma série que alguns talvez já estejam assistindo. Toda sexta-feira eu estou falando sobre a escatologia em Daniel. E essa última que eu estou fazendo, e vou dar continuidade, com o capítulo 11, que é super detalhado, eu comentei. Porque, vamos assim, esse capítulo 11 é tão detalhado que alguns historiadores seculares que não creem na palavra acham que isso foi escrito depois de tudo que aconteceu. Porque Daniel estava no período de Ciro. Daniel já estava com mais de 80 e tantos anos. E ele tem revelações no capítulo 11. Eu até mencionei, se o capítulo 9 foi o mais importante, porque fala sobre as 70 semanas de Daniel, o capítulo 11 é o mais detalhado, e ele detalha, luta
a mudança de governo dos medo-persas para os gregos, dos gregos, morte de Alexandre e o surgimento dos 4 generais. E desses 4 generais, 2 se destacam, Seleucida e os Ptolomeus. E os Seleucidas lá no norte, Síria, e Ptolomeu aqui embaixo, no Egito. E uma luta, e ele vai descrevendo, e mostra as batalhas, as mudanças, casamentos políticos. Queridos, tudo isso que Daniel escreveu, e que aconteceu literalmente, não existia quando Daniel havia escrito. Depois ele começa a falar do Antíoco Epifânio, que é um dos que assumiram a posição, grego, que profanou o templo, fez uma série de coisas, ele é o tipo do anticristo, e que se cumpriu também, literalmente. Ou seja, eu mostro ali que desde que começa a falar a respeito disso, ele contando essas batalhas e tudo mais, e depois do Antíoco Epifânio, mostrando que isso tudo foi literal, e logo em seguida ele começa a falar sobre o anticristo. Ora, por que as coisas que foram escritas antes são literais e ocorreram na história, incluindo o Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo? Por que logo em seguida vem falando sobre o anticristo e aí não vai ser literal? Então tem certas pessoas que realmente... Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte: as pessoas hoje, principalmente pessoas que usam aqui o que nós estamos fazendo agora, estão manipulando, estão colocando coisas, mistérios, porque o homem gosta de mistério. Ele gosta de mistério. Então eles começam a colocar uma série de coisas e as pessoas ficam vidradas e querem saber mais, e eles vão colocando, vão falando como se fossem profecias cumpridas, e com isso eles ganham uma quantidade enorme de seguidores. Então são pessoas hoje, no meio dito gospel, que estão exatamente como a própria Marilene colocou. Vi uma pastora no Instagram cantando Ilaie da Xuxa, mudando a letra e com vestimento inadequado. Isso é apenas uma, mas são várias. Não são mulheres, mas pastores que de repente ficam rodando e pulam em cima quase na parede, sabe? Caminho engateando como um cachorro. E lá, olha, eu já não sei mais o que eu já vi. Eu não sei mais o que eu já vi. Então, aqui fala exatamente o comportamento desse pessoal. Vou só dar uma relembrada que eles se introduzem no meio das igrejas de forma dissimulada, introduzindo heresias destruidoras, renegam o soberano Senhor, que é Jesus Cristo, e são pessoas que estão, por causa do comportamento deles, os ímpios não querem saber. Olá, Coronato, tudo bem, querida? Boa noite. Então, os ímpios não estão querendo... Por que eu vou ser crente desse jeito? São tantos os escândalos que estão ocorrendo que eu tenho muitos parentes que falam isso. Eu tenho uma lá em Volta Redonda que tem alguns parentes ditos evangélicos, e por causa do comportamento desses parentes dela, ela não quer ser crente de jeito nenhum. Então, sabe, é tanta mentirada, tanta porcaria. Então, aqui fala da condenação, mostra bem claro que se Deus não fez média nem com anjos, nem média com o pessoal na época de Noé, acabou com Sodoma e Gomorra, etc. Você acha que isso está escapando aos olhos do Senhor? Você acha que essa mentirada, esses falsos pastores... Eu ia trazer aqui alguns nomes e algumas coisas, mas
eu achei melhor não. Vocês já devem estar cansados também de ver nos YouTubes da vida. Então, eu queria realmente pedir oração para que a igreja do Senhor acordasse. Nós vamos gastar um tempo de oração agora. E orar também por Israel, onde já se viu pessoas... Olá, Lindarci. Então, onde já se viu pessoas que estão defendendo o Hamas, que colocam eles como se fosse um grupo político. Queridos, eles não estão lutando lá por território. Não. Eles estão lutando para exterminar o povo de Israel e os cristãos. Queridos, não pensem que o probleminha está circunscrito só ao povo de Israel, lá, os judeus. Não. Se você é cristão, se você é um crente, e se você cair na mão desses, eles vão trucidar você. Nós não podemos confundir os palestinos, ok? Que no meio tem muita gente boa, inclusive muitos crentes. Tem crente tanto em Israel quanto lá. Eu fui informado que tem mais de 1000. Não podemos misturar as coisas. O Hamas não é um grupo político. O Hamas é simplesmente um grupo terrorista, abominável. Eu vi uma gravação de um desses que entrou naquele dia e matou muita gente, ele fazendo uma ligação para o pai, dizendo: pai, consegui matar, não sei se era 3 ou 4 ou 5 judeus. Olha, eu sou herói, meu Jesus, eu sou herói. Ele entra e mata civis, mata pessoas totalmente que estão, assim, não conseguiram perceber nada. Não estão lutando contra soldados por uma causa. Ele simplesmente entrou, matou e telefonou para o pai. Olha, eu sou um herói. Que herói? Você é um covarde. Isso é covardia. Isso é o máximo da podridão humana. E depois aqui no Brasil, a gente começa a ouvir pessoas falando do Hamas como se eles fossem corretos, como se eles estivessem certos. Bem, a Lindarci chegou. Lindarci, nós terminamos, querida, mas está gravado. E nós estávamos falando sobre 2 Pedro. Vamos fazer uma pequena série de 2 Pedro e Judas, porque são coisas super atuais. Esses falsos pastores, pastoras falsas, gente pregando mentira, outro evangelho, heresias de todas as formas nos nossos dias. E como as pessoas não examinam as escrituras, elas estão simplesmente sendo enganadas. E por que eu estou colocando isso para vocês? Para que vocês possam alertar os outros. Para que vocês possam ministrar a palavra, ministrar a verdade. Está me entendendo? Então, vamos gastar um tempo de oração agora. Se você tiver algum pedido, coloque aí. Mas nós vamos gastar um tempo orando por Israel, pelo povo de Israel, pelos palestinos, e pedindo para que realmente Deus acabe com essa vontade do Hamas de destruir completamente o povo de Israel e também os evangélicos, os cristãos. Ok? Vamos orar? Pai, esses textos que nós lemos, tanto de 2 Pedro 2 e Judas, alerta a introdução de falsos pastores, falsos obreiros, homens e mulheres travestidos de líderes evangélicos,
que estão seduzindo o povo em todos os sentidos, inclusive sensual, que estão pregando outro evangelho, que estão realmente tendo seguidores, inúmeros de seguidores mortos, que se de repente hoje fosse o dia do arrebatamento, eles ficam e vão ter que enfrentar o anticristo. Membros e membros e muitos membros que estão dentro de igrejas onde eles pensam que estão vivos, mas estão mortos, verdadeiros zumbis, porque eles simplesmente não praticam o evangelho verdadeiro. Então nós queremos orar pelas igrejas do Brasil, pelos pastores. Ô Senhor, reaviva a tua igreja. Desperta aqueles que dormem entre os mortos. Retira com mão forte, Deus, aqueles que estão liderando igrejas ditas evangélicas, mas que são falsos obreiros. Precisamos de um povo, Senhor, que te conheça, que mergulhe profundamente em sua palavra para ter experiência contigo, Deus da palavra. Porque o tempo está próximo. Cremos que por tudo que está acontecendo, o tempo do arrebatamento está próximo. Não sabemos dia e hora, mas sabemos que as coisas estão sendo preparadas, o sistema está sendo preparado para a entrada do anticristo. Mas nós seremos retirados antes. Entendemos, Pai, que nós precisamos comunicar a verdade, comunicar a palavra, enquanto esses estão tendo oportunidade. E ao mesmo tempo, Pai, nós queremos orar pelos missionários, pelos crentes que estão espalhados ali, na faixa de Gaza, em Israel, entre os palestinos. Ô Senhor, os guarde, os proteja. E que o Senhor possa colocar a tua mão forte sobre o Hamas, sobre todos esses que têm matado pessoas inocentes. Nós oramos, ó Pai, pelos palestinos inocentes. Oramos pelos que estão em Israel, que são inocentes. Que o Senhor possa, Pai, estar livrando o mundo de um mal maior. Visita, Deus, visita. Em nome do Senhor, visita a tua igreja. Reaviva a tua igreja, para que possamos continuar pregando a tua palavra, quer perto, quer longe. Seja com esses meus irmãos e irmãs que estão aqui, põe a tua mão de poder sobre eles, que o Senhor possa visitá-los, Deus, possa guardá-los, enche-os do teu amor, da tua paz, da tua graça. Toma-os, Pai, nas tuas mãos. Seja com aqueles que vão estar também conosco, Senhor, no YouTube, que tu possas operar de maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus realmente possa estar com cada um de vocês, que vocês possam estar realmente orando por nós, orando por mim, pela minha esposa, e que a gente possa continuar aí divulgando e pregando o Evangelho verdadeiro. Amém? Nós, assim que terminar, nós vamos estar colocando no nosso canal no YouTube, Raul Nogueira Canal, e aquilo que vocês perderam vão poder assistir lá. E compartilhe, se isso que nós estamos falando é alguma coisa relevante para vocês, compartilhe. Compartilhe. Hoje eu estava comentando, eu estava vendo uma senhora que estava ensinando uma receita de carne, essa picadinha, né? Carne moída. Até uma receita boazinha, né? 20 mil seguidores, 428 mil pessoas estão... Se eu falar sobre comida de cachorro, sobre saúde, qualquer coisa, né? O tema que você usa, que normalmente o pessoal está buscando, saúde, exercícios. Então, as pessoas acabam tendo assim uma quantidade de pessoas enorme. Mas,
para aqueles que pregam a palavra de verdade, o evangelho verdadeiro. A quantidade é muito pouca. Aqui mesmo eu tenho um grupo, né? Vocês fazem parte dele, que eu tenho uma quantidade, a quantidade máxima que pode ter de pessoas no grupo, eu tenho. E muitas vezes quando eu entro, tem 300 e tantos. E a maioria, eu posso garantir que 90% das pessoas que estão aqui no Face comigo são cristãos, pelo menos é o que a gente entende. 90%, pelo menos. E quando eu abro, que nem hoje, normalmente tem 370 pessoas. Mas a quantidade de pessoas que realmente param para ouvir é muito pouquinho. Então é uma pena. Mas estão aí quem Deus deseja que esteja. Tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. E quarta-feira que vem a gente continua com essa série. Vamos estar usando tanto 2 Pedro quanto Judas, não é? E também, na sexta-feira, nós vamos dar continuidade à escatologia em Daniel. Esteja com a gente, sempre começamos às 18h30, tá bem? Fiquem na santa paz do Senhor. Ok? A todos vocês que estavam aí conosco, um grande abraço e fiquem na santa paz do Senhor.